TC News. Não tem como operar sem. Boa noite, bem-vindos à TC News. Estamos começando agora mais um Movercast. Essa é uma live da equipe da Mover, que é a área de notícias e inteligência de mercado aqui do TC, que traz informações sobre macroeconomia, sobre companhias e as variações do mercado. E hoje nós vamos ter uma entrevista aqui muito especial, muito bacana, com o Alex Agostini. Ele é o economista-chefe da Austin Rating e vai falar com a gente principalmente aí sobre macroeconomia. Vamos falar um pouco aí do cenário brasileiro e, se der tempo, também um pouquinho do cenário internacional. Eu estou aqui também com o Gabriel Ponte, meu parceiro aqui da Mover, falando diretamente de Brasília. Deixa eu só dar uma boa noite aí pro Ponte, antes da gente apresentar aí nosso convidado. Fala, Ponte. Fala, Luciano, Alex, tudo bem, pessoal? Boa noite, vai ser um prazer tocar esse programa com você e vamos lá. Vamos lá, gente. O Alex também tá aí na conexão. Alex, queria agradecer bastante aí a sua participação, viu? Boas-vindas aí ao nosso programa. Luciano, boa noite, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite, participar mais uma vez com o pessoal da TC News, Mover, é sempre um prazer. Legal, Alex. Bom, a gente conversa aí justamente em um momento em que os mercados brasileiros têm enfrentado uma certa deterioração, né? Uma crise de confiança aí dos investidores, e até nessa tônica a gente viu a gestora Ibiúna comentar recentemente em uma carta aos cotistas, Alex, que eles estão preocupados aí com a possibilidade de recessão no Brasil no segundo semestre de 2025. E ontem, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, também citou em uma publicação no LinkedIn essa possibilidade, essa preocupação de uma desaceleração e uma recessão no segundo semestre de 2025, caso nada mude. Hoje, o que sustenta muito aí a economia, né, o PIB bastante forte, acaba sendo colocado como o principal fator do governo, até para às vezes justificar não mudar o rumo, né? Então, eu queria entender, na sua visão, Alex, faz sentido pensar em recessão ou essa economia resiliente, forte, até superando projeções dos últimos anos, ainda vai continuar mostrando vigor? Olha, Luciano, o cenário é relativamente simples para a gente entender o que pode acontecer ao longo de 2025. É claro, existe uma possibilidade de uma retração de um PIB no segundo, terceiro ou quarto trimestre? Existe. Existe aquela fala de que o PIB brasileiro, com duas quedas seguidas, recessão técnica? Existe essa possibilidade. A Austin, nós não trabalhamos com isso, tá? Nós trabalhamos com um cenário de desaceleração da economia, vai crescer menos, isso é necessário, precisa desaquecer, desacelerar esse motor econômico, né, para a gente trazer essa inflação para o centro da meta. Vale lembrar, Luciano, Gabriel, que desde 2021 o Brasil tem crescido de forma constante e na última reunião do cupom, né, o Banco Central, o colegiado, colocou lá que o hiato do produto ampliou o seu tamanho, né? Ou seja, já passou de positivo. Antes ele estava fechando só o hiato do produto, que é a diferença entre o PIB potencial e o crescimento do PIB. Agora ele está positivo, ou seja, o crescimento da economia brasileira está maior do que a sua capacidade de atender a demanda. De uma forma simples, quando a gente olha o crescimento do consumo das famílias, que representa 2/3 do PIB, está crescendo entre 4% e 4,5%, que vai ser o dado de 2024, provavelmente. E o PIB de 2024 deve crescer ali em torno de 3,3%, que é a nossa projeção, até 3,6%, que é a projeção do Haddad. Nessa situação, a gente percebe o seguinte: olha, precisa fechar esse ato, voltar de novo, desacelerar, desaquecer. Mas falar em crise, né, falar em uma recessão, é falar que o PIB entrou em terreno negativo
e vai permanecer naquela situação por algum período. De novo, a gente não acredita nesse cenário porque, de alguma forma, ainda que um pouco de desconfiança, né, o governo federal vem tomando algumas medidas, adotando algumas medidas para tentar recuperar essa confiança, essa credibilidade junto aos agentes financeiros e aos agentes econômicos. Tanto é que o próprio Haddad foi chamado, né, no meio das férias, antecipou o retorno ao trabalho para ter uma conversa com o Lula, o presidente Lula, na segunda-feira, justamente para discutir quais são as ações, medidas que serão adotadas ao longo desse ano para tentar melhorar um pouco mais esse nível de confiança, né? Boa, então, Alex, eu vou emendar inclusive o meu questionamento e eu te questiono o seguinte: a gente tem observado, como você bem pontuou, uma crise de confiança aí contínua nos mercados acionários, né? Desde o fim de novembro ali, com a apresentação do pacote de contenção de gastos, depois a gente vai até abordar aqui as intervenções do Banco Central no câmbio em dezembro, mas o fato é que a gente observa aí sinais de sobrevenda na bolsa, muitos ativos aí já embutindo prêmios de risco bastante significativos, né? E aí eu queria saber a sua opinião. O senhor acredita que é possível a gente observar adiante aí alguma recuperação, ainda que parcial, do mercado acionário diante de toda essa destruição de valor que a gente tem observado desde o fim de novembro? Ou o senhor entende que talvez o melhor call que a gente pode ter nesse momento para a Bolsa Brasil seria um short, como exemplo, por exemplo, a Verde continua com uma posição vendida em Bolsa Brasil. Qual é a sua orientação, sua visão a respeito disso? Olha, para aquele investidor conservador, né, ou para aquele investidor que tem um pouco menos aversão ao risco, claro que o momento é renda fixa, né? Quando você olha na bolsa, o camarada olha o seguinte, cálculo simples também. Uma taxa de juros a 15%, a gente vai trazer essa inflação para baixo. Como que você traz a inflação para baixo? Desacelerando o consumo. Desacelerando o consumo vai desacelerar o investimento. Isso vai bater no retorno das empresas. Crescimento menor, naturalmente retorno menor. Não há dúvida de que a gente deve ter um desempenho bastante ainda moderado, né, da Bolsa. Uma ou outra ali, pechincha, oportunidade. Mas o ano vai ser de um pouco mais de dificuldade. Olhando para o cenário internacional e trazendo ele para o doméstico, a gente coloca aí mais alguns ingredientes que vão tornar a vida do investidor brasileiro um pouco mais difícil, que é a questão de Donald Trump assumindo a presidência nos Estados Unidos com uma postura ainda com algumas dúvidas em relação a como será a política econômica dele, ainda que ele tenha adotado uma política de discurso protecionista, America First, né? Redução de impostos. Por outro lado, ele tem declarado que quer ali anexar o Canadá, retomar o canal do Panamá, Groenlândia. Quer dizer, são todos fatores preocupantes, né? Falando dos BRICS, que vai combater os BRICS, se os BRICS insistirem na moeda deles. Enfim, atirando para todo lado. Europa desacelerando, entrando ali num problema mais de acomodação, principalmente por conta da Alemanha, que tem sido muito afetada desde o início da guerra, do conflito Rússia e Ucrânia. Mais recentemente, a questão de Israel contra os grupos terroristas, Hamas, Hezbollah. Tudo isso traz para o investidor brasileiro um desafio muito grande nesse ano. Eu acho que a Bolsa, você falou muito bem, mais short, vendida, e todo mundo vai ficar com as barbas de molho, indo ali mais para a renda fixa, né? Até porque uma taxa de juros de 15%, e a gente acredita que isso não é o teto para esse ano, pode subir mais, fica muito confortável, já que a gente vai ter uma inflação menor, o juro real vai ficar ainda num nível bastante interessante. Alex, tivemos ontem uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Globo News, né? Eu estava até assistindo, a gente fez a cobertura aqui na Mover, e o Haddad comentou ali que tem sempre medidas sendo discutidas ali na pasta, segundo ele, é o dia a dia deles, mas ele não quis se comprometer ali com um segundo pacote ou um terceiro pacote fiscal. Ele até pediu que o mercado confie mais no governo, comentou que o governo tem entregado PIB fiscal melhor do que o previsto até agora. Queria entender se, na sua visão,
essa posição do Haddad aí vai ser suficiente? Ou se você avalia que em algum momento o governo vai se ver até obrigado, digamos, a trazer mais medidas de gasto para a mesa diante desse cenário da crise de confiança e o exterior mais desafiador? Luciano, excelente colocação. Não há dúvida que os agentes financeiros, os investidores e até os agentes econômicos, como os empresários, precisam ter uma postura, precisam ver do governo uma postura muito mais austera em relação à questão fiscal. O que significa? Um plano crível e consistente de redução de despesas. O que o governo apresentou, por exemplo, foi um pacote de contenção de gastos para os próximos 2 anos, 2025 e 2026, uma redução de 70 bilhões, tá? Nos 2 anos, 30 agora, se não me engano, e 40 no ano que vem. Só que, por outro lado, ele anunciou uma isenção de IR em torno de 50 bilhões, que talvez aconteça lá em 2026, se for aprovado no Congresso. O que o governo não colocou nessa conta é que, nesse período, né, a gente vai ter um aumento da dívida pública de mais de R$1 trilhão. Ou seja, 70 bilhões, ele simplesmente está tentando cumprir a meta estabelecida no arcabouço fiscal. Quando o debate fica apenas no cumprimento da meta do arcabouço fiscal, é óbvio que a gente está vendo que o governo não quer avançar os esforços para reduzir a dívida pública. No final das contas, a preocupação nossa, a Austin Rate, como agência de classificação de risco, as agências internacionais também e os investidores qual é o tamanho da capacidade, o tamanho e a capacidade do governo de conseguir enfrentar esse crescimento da relação dívida bruta PIB. O Haddad, eu acompanhei uma parte da entrevista do Haddad, ele até fala que esse ano, 2024, né, as contas fiscais vão fechar no terreno positivo, parece que o mercado financeiro não está enxergando isso, e que o mercado financeiro não dá o crédito necessário. O problema não é olhar no retrovisor o que aconteceu em 2024. A nossa preocupação é olhar para 2025, 26, 27, 28, 29 e 30, que é mais ou menos quando a relação dívida bruta PIB deve estabilizar lá em 2030, se apenas cumprir a meta do arcabouço fiscal. O que significa que, se o governo quer ter, de fato, uma credibilidade junto ao mercado, ele precisa apresentar um programa mais sólido. Então, não há dúvida que neste ano, e a Austin já disse isso no ano passado, no relatório que a gente enviou para os nossos clientes no final do ano, no dia 20 de dezembro, nós dissemos que não há dúvida que há uma necessidade de apresentar novas medidas que vão ao encontro da necessidade de reduzir a dívida pública. Por exemplo, precisa apresentar um plano de desestatização, ou seja, um plano de privatização das estatais. Né? Não dá para o governo continuar com o estatal, com um custeio elevado, com prejuízos, né? E que naturalmente, não têm o seu efeito e a sua função como havia antes, entre outros fatores, né, que não cabe colocar agora. Mas ele precisa entrar nessa área. Só que a gente já viu que o governo disse que não vai fazer privatizações. Portanto, a gente espera aí que novos pacotes venham. Já foi anunciado alguns, a gente entende que vão acontecer outros, como ele disse, o próprio imposto acima de pessoas que ganham R$50 mil, né, o que ele chamou de super ricos, né? Então, vamos esperar medidas como essa. Infelizmente, são medidas paliativas, né? Não são medidas estruturais, porque o investidor não olha para o Brasil só no curto prazo. O curto prazo é quando tem momentos de volatilidade. O investidor que financia as dívidas do governo comprando título público, que financia o desenvolvimento das empresas comprando ações, e que financia o desenvolvimento do país dando crédito, esses investidores precisam olhar para o longo prazo, né? Porque o retorno que eles estão enxergando é acima de 12 meses, acima de 24 meses. Não é agora, né? Não é só no meio do mandato.
Perfeito, Alex. Um último ponto que eu queria também trazer com o senhor seria justamente as intervenções aí do Banco Central que a gente acompanhou ao longo do mês de dezembro de 2024, né? Embora, assim, a sazonalidade já mostre que, historicamente, o mês de dezembro ele é marcado muito por esse envio de remessas e dividendos por parte de companhias e instituições estrangeiras, a dinâmica do mês passado ela foi bem exacerbada por essa crise de confiança que a gente tem abordado aqui no programa com o senhor e por esse mau humor local do investidor estrangeiro e do investidor local. Eu queria saber como é que o senhor avaliou as intervenções do Banco Central no câmbio no mês passado e um último ponto que eu queria trazer é o seguinte, o coletivo do relatório trimestral de inflação de dezembro, o agora ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tinha dito na ocasião que ao longo dos últimos meses de 2024, o Gabriel Galípolo passou a ter cada vez mais influência e peso nas decisões do Copom e na tomada de decisões. O senhor entende que essas intervenções que a gente observou ao longo de dezembro, a gente viu intervenções expressivas via leilão à vista, já refletem uma atuação mais livre, oriunda aí do Gabriel Galípolo, como agora presidente do Banco Central? Olha, primeiro, eu acho que as intervenções elas foram, de alguma forma, necessárias para tentar reduzir um pouco o nível de volatilidade no mercado cambial, porém eu acho que elas foram exageradas. Eu acho que seria enxugar o gelo, eu já disse isso em outras entrevistas, né? Se o Banco Central quiser brigar com o mercado, ele vai perder. Enquanto nós temos aí em torno de 340 bilhões de reservas de dólares, o mercado tem trilhões, né? Ou seja, vai ser uma queda de braço ali que o governo e o Banco Central vai acabar perdendo. O que ele quis é reduzir um pouco a volatilidade. Podia deixar, como o câmbio ele é flutuante, deixa ele se ajustar. Ele vai se ajustar a partir de novos fatos positivos e evidências. Eu não creio que neste momento, ou seja, no final do ano, houve alguma participação mais evidente e mais forte nas decisões de regulação do mercado cambial por parte do Gabriel Galípolo. Não acredito nisso. Eu acredito que ele teve, sim, um pouco mais de posicionamento em relação à política monetária, até porque ele entra agora em 2025 assumindo o sistema de metas para a inflação de um novo formato, né? Mais novo, repaginado, que não é mais ano calendário, é uma meta de longo prazo. Então, nesse sentido, sim. Mas no mercado cambial, não. Acho que o mercado cambial ele entra agora, porque se a gente acreditar que sim, ele teve uma participação decisiva nas intervenções, a gente passa a acreditar que ele teve alguma interferência externa no governo. E eu quero não crer nisso, porque, como eu já disse também em outras entrevistas, Gabriel Galípolo ele tem uma biografia a ser preservada. Mas isso não quer dizer que não haverão novas intervenções daqui para frente. Tudo vai depender dessa volatilidade no mercado de câmbio, que é papel do Banco Central, né, fazer intervenções quando ele acha que houve um exagero na volatilidade do mercado, ou seja, uma alta muito forte, né? Alex, falando ainda aí do Galípolo, né? Você comentou que ele tem um nome a preservar, né? Tem que manter o respeito aí do mercado, digamos, e até o Banco Central, com ele lá como parte dos diretores, já deu um guidance para as próximas reuniões, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê aí entrevistas, alguns membros do PT, né? O próprio Lindbergh Farias, que vai ser o líder do PT na Câmara, ele andou falando por aí que, segundo ele, o Galípolo já sabe o que fazer e vai atacar primeiro o câmbio. Também, recentemente, houve algumas declarações do Galípolo, até nem são tão recentes, mas vieram à tona agora. Ele participou de alguns podcasts aí de um pessoal mais de esquerda e andou falando até de Karl Marx ali, fazendo umas declarações bastante heterodoxas, né? Como que você vê esse diálogo do Galípolo com o governo? Chega a preocupar essa pressão que já começa aí, vinda do Lindbergh, por exemplo? Olha, primeiro assim, né, o Banco Central não é porque era o Roberto Campos Neto, né, mas o Banco Central no Brasil, historicamente, ele sempre foi foco de pressão em momentos de alta de taxa de juros. Aliás, isso é fato no mundo inteiro, né? Mesmo em bancos centrais independentes, como nos Estados Unidos, se aumenta a taxa de juros, o presidente do país passa do lado do presidente do Banco Central e diz, olha,
queremos juros menores. Quem no Brasil não quer juros menores, né? Então, vai continuar a pressão em cima do Banco Central por ter juros menores. O presidente Lula vai sim ter essa pressão e eu acho legítima quando você requer isso. O que a gente, naturalmente, economistas, especialistas e investidores acompanham é se há uma interferência direta ou não nas decisões. Com a independência de jure do Banco Central, que já tinha uma independência operacional, agora tem uma independência de jure, eu creio que o Galípolo vai continuar fazendo mais ou menos uma execução da política monetária e condição do Banco Central da forma como era o Roberto Campos Neto, ou seja, de uma forma técnica. Ao declarar A ou B em algum podcast, não significa que na instituição será aplicada aquela ideia, né, ou aquela escola, aquela escola de pensamento. Nada disso. São outras situações, né? E a ala esquerda do PT, porque isso existe, infelizmente, no Brasil, né, vai continuar pressionando não só o Banco Central, como também o ministro da Fazenda tem sofrido muito ataques, fogo amigo, né, de que não precisa economizar, tem que continuar gastando, porque é isso que gera o crescimento econômico, isso que gera emprego. O que eles não falam, essa ala mais esquerda do PT, é que isso tem um custo muito alto sobre aquela faixa da população de menor renda. E esse custo é a inflação, que deve fechar esse ano quase em 5%. Então, isso eles não falam na conta, né? De qualquer forma, eu acredito que Galípolo não vai se deixar levar por essa pressão política, né? Até porque, de novo, ele tem uma biografia a ser zelada, ele já veio do lado de cá do balcão, que é o mercado financeiro, ele foi CEO de um banco do mercado financeiro, ele sabe quais são as dores das instituições financeiras, mas também ele já trabalhou do lado do setor público e ele entende também quais são os anseios do outro lado. O bom de Galípolo é que ele tem um bom trânsito ali no Congresso, né? Já demonstrou isso na sabatina dele, e isso pode ajudar neste ano de 2025, no qual o governo federal vai precisar adotar algumas medidas e negociações com o Congresso. O Banco Central vai ficar ali naturalmente entendendo o que pode acontecer para antecipar alguns movimentos. Alex, você comentou também da pressão que o próprio Haddad sofre, né? E eu ia te perguntar qual que seria a sua avaliação hoje sobre o desempenho do Haddad, né? Porque a gente tem uma visão aqui de que ele começou até que surpreendendo positivamente o mercado, mas depois do pacote de gastos, aí parece que acabou a lua de mel. E aí já tem um pessoal mais decepcionado e eu já vi alguns gestores até sugerindo que poderia ser a hora de trocar o Haddad, eventualmente colocar um outro ministro ortodoxo. Queria entender a sua visão sobre isso, se você acha que tem chance disso acontecer, e até se resolveria ou se não muda nada, eventualmente uma troca. Olha, de fato, o Haddad começou muito bem. Em 2023, nós fizemos uma reunião, eu e mais alguns economistas, participamos de uma reunião com o Haddad, o Guilherme Mello e o Rogério Seron, do Tesouro Nacional. Se eu não me engano, foi em abril de 2023, abril ou maio ali de 2023, no qual o Haddad até falou que ia ser aprovado o arcabouço fiscal, o texto base da reforma tributária, que o terceiro passo seria uma reforma ali de rendimentos, a questão de IR, e ele foi cumprindo, né, tudo aquilo que tinha sido falado na reunião. E na reunião, nós economistas estávamos bastante descrentes, né? Não acreditávamos que isso ia acontecer. Acabou acontecendo, tanto foi que, se eu não me engano, em setembro, a Austin elevou a perspectiva da nota do Brasil, porque a situação estava bem encaminhada, né? O problema é que, infelizmente, essa ala do PT, mais à esquerda, né, continuou crescendo, com um discurso muito forte, e me parece que o presidente Lula se deixou levar por isso, ouvindo mais essa ala, e aí começou, infelizmente, o fogo amigo mais forte sobre o Haddad, e o Haddad, até talvez por interesses futuros de um sucessor do presidente Lula na eleição de 2026, talvez, né, ele se deixou levar, acreditando, inclusive, que a economia tem dado bons sinais, de fato, do lado econômico, crescimento, geração de emprego, mas do lado fiscal preocupa o futuro, inflação mais alta, juros mais altos, ele acabou tropeçando. Ele perdeu um pouco, sim,
do seu capital técnico na visão dos economistas, porque, de novo, ele se deixou levar por esse lado mais pela pressão política, principalmente do presidente Lula. Mas ele tem uma boa equipe, ele sabe qual é o caminho a ser adotado. O problema é que, para enfrentar Rui Costa, Rui Falcão, Gleisi Hoffmann, ele precisa ter uma artilharia mais pesada. E agora me parece que ele está sem munição para fazer isso, e aí decepcionou. Não sei se colocar um outro ministro com uma postura mais ortodoxa seria a solução do problema. Por quê? Porque o problema está nessa ala mais esquerda do PT, que influencia o presidente Lula. Eu imagino e creio que qualquer ministro da Fazenda que entre no lugar do Haddad, por mais ortodoxo que seja ele, supondo que fosse Paulo Guedes, né, não teria como fazer nenhuma mudança, de novo, por esse fogo amigo. Né? Então, infelizmente, o ministro Haddad ele está quase que numa ilha ali, isolado, tentando aí dar algum resultado, algum retorno para os investidores em relação ao futuro da política fiscal. Mas está bem difícil. O Alex, pois é, então assim, eu queria repercutir justamente agora com você ambiente internacional, mas sabendo que a gente tem uma vida difícil não só no cenário local, para o investidor local, mas também os ventos aí contrários no cenário internacional. Essa semana a gente tem acompanhado um sell-off aí significativo nos mercados de títulos globais, né? Se eu vou falar lá nos Estados Unidos, você tem as Treasury Yields, rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, testando patamares máximos assim vistos pela última vez em abril de 2024, taxa de corte do leilão de Treasury Yield, de leilão de notes de 10 anos alcançou o maior patamar desde 2007 ontem, e a gente cada vez mais se aproxima aí de um pico de 5% para os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos. Eu queria saber qual é que tem sido o seu racional para esse movimento visto, que a gente tem acompanhado, em meio aí a contínuos sinais de uma resiliência da atividade econômica dos Estados Unidos. Né? Até hoje mesmo, na ata do FONC, a gente viu ali os dirigentes abraçando ali a tese de que deve-se abordar com mais cautela, né, próximas decisões de juros ao longo dos próximos trimestres, né, em meio aos riscos altistas aí para a inflação e também para uma atividade econômica muito robusta, dando sinais de resiliência nos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos parece que passa um pouco o problema que o Brasil está passando, né? Uma atividade econômica ainda forte, uma inflação também bastante resistente, né? O mercado de trabalho ainda pulsando muito e o lado fiscal preocupante, né? Lá nos Estados Unidos também. É natural que os Treasuries subiram, estão atingindo os picos ali de 5% ao ano, justamente por essa preocupação da postura de Donald Trump, né? Então o mercado já se ajustou e é por isso, aliás, que o mercado cambial tem ficado não só muito volátil, como pressionado, né? No ranking de moedas que a Austin faz, que tem 118 moedas de países, né? Desses 118 países, o Brasil fechou 2024 como a sexta moeda que mais desvalorizou nominalmente em 2024. Dentre essas 118, 80 se desvalorizaram. Ou seja, primeiro, essa desvalorização do real não é algo que acontece só aqui. Né? Acontece em boa parte do mundo, justamente porque tem uma percepção, aliás, já tem até uma certeza, né, de que os juros nos Estados Unidos vão cair mais lentamente pelos efeitos e riscos colaterais dessa postura protecionista declarada por Donald Trump e também de risco de aumento e persistência da inflação. A inflação vinha caminhando para o centro da meta. Ela deu uma escorregada no final de 2024, existe uma preocupação de que ela não vai atingir a meta ainda em 2025, antes havia essa chance de chegar a 2% ao final de 2025, começa a ficar essa perspectiva mais para 2026, portanto os juros vão ficar um pouco mais elevados nos Estados Unidos. Então esse movimento é bem lógico, né, dos Treasuries, né, tem um pouco mais de prêmio de risco por isso, por essa postura, ainda mais quando Donald Trump coloca em todo esse caldeirão um tempero ainda mais apimentado, que são essas declarações, né, de conflitos. Né? Disse, inclusive, que Hamas vai sentir o peso, né, da mão do poderio militar americano, se não tiver o cessar-fogo, etc. Tudo isso gera um mal-estar, né, no mercado, uma preocupação
muito grande por parte dos investidores. Então é natural que a gente veja um dólar forte com os treasuries subindo diante de incerteza. E eu diria o seguinte, nas próximas reuniões do Fed, não há dúvida que eles serão ainda mais cautelosos, até que esse cenário seja um pouco mais claro de como será essa gestão de Donald Trump de fato, porque ele já disse que vai cortar impostos, vai continuar fomentando a atividade econômica nos Estados Unidos. Então isso de alguma forma preocupa a condição da política monetária lá, né? Muito bom, Alex. Bom, infelizmente a gente está chegando já aí ao final do nosso tempo. Eu vou até daqui a pouco passar a bola aí, tá rolando, daqui a pouco vai começar o Traders Cast, mais uma live aí do TC. Então, Alex, para a gente encaminhar aqui para o encerramento, ia pedir para você, se você tiver algum comentário final, quiser fazer uma última ponderação aqui. Olha, primeiro, a Austin, como uma agência de classificação de risco, hoje nós estamos avaliando o Brasil com uma situação muito mais de retirar, né, essa perspectiva positiva da nota de crédito do país, trazendo ela para neutra, dadas as condições atuais, não só do Brasil, a questão fiscal, inflação, juros, mas também a questão internacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente acredita que esse ano de 2025 não haverá uma crise propriamente dita partindo desse cenário ainda fiscal instável. Mas a gente vai passar a ter um ano mais de cautela, vai ter um desaquecimento econômico, uma desaceleração do crescimento. É claro que uma crise econômica pode acontecer, mas a partir de fatores imponderáveis. Mas a partir do cenário que está dado hoje, sim, vai ter uma desaceleração, um ou outro trimestre pode ser com uma queda do PIB, mas por enquanto a gente estima um crescimento em torno de 1,7%, até porque uma taxa de juros de 15% vai ficar muito difícil de manter um crescimento de 3%, como o governo deseja, né? Vai ser muito difícil. E aí, esse ano, a gente tem colocado e classificado como um ano de cautela. Legal, Alex. Muito obrigado aí pela entrevista. Realmente, esse ano já começa aqui bastante desafiador para os mercados, né? Todo mundo ainda bastante cauteloso. Vamos ver o que vem pela frente aí com Trump, com o Brasil aqui, política fiscal, eleição, daqui a pouco começa a fazer mais barulho. Então, é isso aí, gente. Queria agradecer bastante, Alex, sua participação. Agradecer também ao Gabriel Ponte, o nosso colega aí de Brasília. E bom, gente, encerrando aqui por hoje o programa. Até o próximo Movercast e agradeço a participação de todos e a audiência. Até mais. TC News. Não tem como operar sem.